E aí, minha galera, como é que vocês estão? Gente, espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje... Nossa, parece que eu tô me chinelando aqui, ó. Deu uma exagerada, mas vamos lá. Gente, se não for pra passar vergonha, né, não é a Uérica. Mas vamos lá. Gente, o vídeo de hoje é sobre um assunto um pouquinho sério. E eu acho que o vídeo de hoje ele vai ter duas partes, tá? Vou tentar não ter parte 2. Mas eu acho que vai ter que ter, sim. Vai acabar sendo um pouco inevitável, porque a história é bem longa. Mas vocês pediram esse vídeo, muita gente lá no Instagram pediu. Então, já era uma coisa que eu tava com vontade de fazer. Então, eu vim contar um pouquinho pra vocês alguns motivos que me fizeram parar de gravar vídeo por quase 2 anos aqui no canal. Então, antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e me segue nas redes sociais. E também ative o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro das novidades aqui do canal, tá bom? Então, bora lá, roda a vinheta, produção! Bom, gente, então vamos lá. Eu fiz o canal em 2020, se eu não me engano foi em 2020 ou final de 2019, enfim. Fui muito incentivada por algumas pessoas, faz um canal pra falar das coisas que você faz no seu cabelo, das suas maquiagens, enfim. Então, eu fui e fiz o canal, né? Antes mesmo de estourar a pandemia e tudo mais, eu já tava focando em fazer conteúdo pra internet. Beleza. Vamos voltar um pouquinho no tempo, antes do canal, antes da Uérica fazer conteúdo pra internet. Vamos lá. Em 2017, eu me formei, né, em engenharia civil. Foram 5 anos de faculdade, eu comecei em 2013, me formei em 2017. E, gente, nessa época aí, eu ainda tinha a mente muito boa, né, eu ainda tinha saúde mental de fato. Então, quando eu acabei a faculdade, no decorrer do curso inteiro eu sempre trabalhei, mas eu não trabalhava na área. E quando eu acabei a faculdade, eu tava desempregada. E eu falei assim, logo eu vou arrumar algum emprego na minha área e tudo mais. E isso não acontecia. Só que eu gosto muito de estudar. Então, em 2018, eu já entrei em outra faculdade. Eu fui fazer um tecnólogo, mais uma graduação na minha área também. E aí, realmente eu emendei, né? Então, eu acabei em dezembro de 2017 em engenharia e comecei em janeiro não, né? Mas comecei no começo de 2018 o meu outro curso superior. Ok. Eu tinha muita esperança que eu pudesse arrumar um emprego logo, por conta de ter já uma graduação e estar numa segunda graduação. E aí, eu sempre procurando emprego e tudo mais. E aí, gente, vai vindo muita frustração, né? Porque eu tinha um pensamento quando eu entrei na faculdade, e aí quando eu me formei, eu tinha o pensamento de que, eu vou conseguir um emprego muito fácil. Quando eu comecei a faculdade, lá em 2013, a engenharia civil, gente, a construção civil, ela tava muito aqui em cima. E quando eu acabei meu curso, tipo, a gente tava lá no limbo, sabe? Então, não é piada quando vocês veem memes aí falando que engenheiro virou Uber. Gente, é triste, mas é a realidade de muitos. Eu tenho muitos conhecidos que até hoje não trabalham na área. Gente que, tipo assim, não é que nem eu que eu fiquei sofrendo por não trabalhar na área. Teve gente que foi seguir outro rumo e tá muito bem, muito feliz. Mas, gente, realmente, a pessoa fazer 5 anos de faculdade e aí não fazer aquilo que ela sonhou em fazer, porque a minha faculdade foi um sonho pra mim. Cada ano que eu fui passando ali foi assim, um degrauzinho, sabe? Que eu fui subindo com muita luta, com muito suor. De verdade, não é fácil. Eu estudava, eu trabalhava. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas assim, eu era muito feliz, eu tava muito feliz no decorrer do curso. Enfim, acabei o curso, comecei outro. E nada de serviço, nada de serviço. E eu tava muito frustrada. E achando que meu currículo era ruim e tudo mais. Enfim, passou 2018 inteiro, eu passando 50 mil perrengues. Passei muito perrengue mesmo. Tava vivendo basicamente de bico, né? Fazia alguns artesanatos, eu gosto muito de fazer artesanato. Então fazia alguns artesanatos. Minha mãe também fazia bico, meu irmão também, porque tava os 3 desempregados, né? Nessa época morava eu, minha mãe e meu irmão. Então nós 3 desempregados, assim, desespero total. Mas Deus sempre ali provendo, né? Não deixando faltar o básico, né? Pelo menos o básico a gente estava tendo. E aí, gente, em 2019,
quando virou o ano, eu falei assim, cara, eu preciso mudar a minha vida precisa mudar. Só que eu não sabia, gente, que a minha vida ia mudar pra uma situação tão péssima. E é aí que começa o terror da minha vida. No comecinho de 2019, eu consegui uma entrevista. E eu fui pra essa entrevista e falava que era pra ser trainee de engenharia. Eu falei, meu, tô dentro. Esse emprego é meu. Eu saí muito positiva de casa. E sim, eu consegui um emprego. Consegui esse emprego e trabalhei lá por 1 ano e meio. Só que, gente, no teste, eu já percebi que era um lugar problemático. Só que eu não tinha opção. Eu tinha duas coisas que me prendiam àquele lugar. Primeiro, eu precisava da experiência. Era registrado. E segundo, eu precisava trabalhar pra comprar o básico, comida, né, pagar a conta, enfim. A gente tava numa situação bem, assim, punk mesmo. Então eu fui, e mesmo num lugar que eu já identifiquei que era problemático, eu fiquei ali, eu permaneci naquele lugar. E o meu pesadelo começou a partir dali. Eu já tinha muitos traumas, gente, de infância, eu tinha muitas coisas guardadas. E eu achava que tava tudo bem na minha vida, porque até então tava tudo bem. Apesar de eu ficar triste e frustrada, tava tudo ok, eu seguia a minha vida normal. Eu ficava triste como uma pessoa normal fica triste. E tava tudo ok. E aí, a partir desse lugar, a minha cabeça virou uma chave que não foi legal, essa chave que foi virada dentro da minha mente. Que, assim, gente, eu comecei a me sentir frustrada mesmo trabalhando, porque eu não fazia nada, absolutamente nada da minha área. Quando eu pegava uma planta, eu ficava tão feliz, eu falava, planta baixa, tá, gente? Planta de autocar, não plantinha. E aí eu ficava tão feliz, mas muito feliz. Porque eu falava assim, nossa, eu tô vendo uma planta e não sei o quê. E, gente, isso daí, tipo, é uma coisa básica. E eu não fazia nada da minha área. Gente do céu. As crianças estão demais. Boca muito suja. Enfim. E aí eu fui ficando frustrada, fui ficando triste. Só que aí, gente, eu precisava trabalhar, como eu já disse, eu tava lá trabalhando, dando meu melhor e tal. Só que começaram a vir uns abusos psicológicos, né? Começaram a vir uns abusos psicológicos. Nem não demorou muito tempo, tá? Não foi depois de 1 ano, não. Foi assim, muito rápido. Né? Eu sou uma pessoa muito concentrada, pelo menos eu era, né? Muito concentrada e eu sou muito responsável no que eu faço. Então, se eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou fazer da melhor forma possível. E era o que eu fazia o meu serviço da melhor forma possível. Então, quando eu vi, eu já tava tendo que ensinar o serviço para funcionário que chegasse novo, eu já tava tendo que fazer de tudo na empresa. Eu tinha um cargo, eu fazia como se fosse um cargo de gerência, né? E assim, eu ficava muito sobrecarregada. E eu não tinha o mínimo de valor, nem em palavras, nem em questão financeira, nada. Eu era totalmente desvalorizada. E o que acontecia era que eu só era rebaixada a cada momento. Rebaixada. E aí, gente, eu fui me diminuindo pra caber naquele espaço que era tão pequeno e tão medíocre, né? Era um lugar muito medíocre. E eu fui me diminuindo pra caber ali, né? Pelas necessidades mesmo. E aí, gente, pra mim, acho que o ápice foi quando a minha patroa, né, mandou eu me matar. Isso foi muito pesado. Quem tava perto, porque tinham pessoas perto, tinha muita gente perto, achou, assim, muito pesado também. E foi por um motivo muito banal. Eu não vou dar detalhes porque senão aí eu posso tomar um processo aí, né? Então, enfim. Mas, porque gente, o processo é porque eu vou especificar demais e a pessoa vai saber que eu tô falando dela. Ela já vai saber que eu tô falando dela, se ela ver esse vídeo, mas enfim. Então, o que acontece? Eu tomei essa paulada, né? Bem dizer assim, eu não tenho nem como especificar isso melhor. E eu já tinha visto isso acontecer com outras pessoas, né? Mas eu achava que comigo não ia acontecer, porque eu não tava dando motivo, né? A questão era essa. E a partir desse dia, gente, eu comecei a não querer mais ir trabalhar. Eu já não queria antes, mas eu ainda ia, eu ainda tirava força do sei lá da onde pra ir. E a partir desse dia eu comecei a não querer mais ir, então eu queria ficar doente, eu desejava, tipo, eu podia quebrar um dedo, eu desejava coisas horríveis pra mim,
pra eu poder ficar em casa e não ser taxada de irresponsável por simplesmente pegar e faltar ou então pegar e sair daquele lugar. E aí, tipo assim, desde quando eu entrei lá, eu sempre tava procurando emprego. E, gente, eu não conseguia nada. E aí eu fui ficando mais frustrada, mais triste, mais chateada, porque eu falava assim, eu não consigo um lugar melhor, então quer dizer que o único lugar que eu consegui é aqui, eu vou permanecer aqui, e esse lugar que tá me deixando doente, que tá me afastando das coisas, enfim. Foram passando os dias, os meses, eu fui empurrando com a barriga, foi indo, eu fui ficando cada dia mais doente, cada dia mais doente. Até que a gente chega no ponto principal. Contei tudo isso, toda essa história, pra chegar no ponto que no começo de 2020, em 2019 eu já tava tendo vários sinais, mas eu ignorava todos os sinais. E no começo de 2020 eu tive uma crise de ansiedade dentro do trem, dentro do metrô, gente, na linha vermelha do metrô de São Paulo, às 6 horas da tarde, quando eu tava indo pro curso. E aí foi um surto, uma coisa horrível, e eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido aquilo fisicamente, né? E aí eu tive essa crise de ansiedade. Eu lembro que eu perguntei para as pessoas que eu convivia que já tinham crises de ansiedade, as pessoas que conviviam com ansiedade. E as pessoas na hora falaram, é ansiedade. Mas eu ignorei. Eu falei, não, eu não tô com ansiedade. Só tô um pouquinho estressada, é coisa boba, coisa leve. E aí, eu fui ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E aí eu fui desenvolvendo medos, que assim, eu entrava no ônibus, eu falava, mas esse ônibus vai bater, eu vou morrer. Gente, assim, eram coisas absurdas. E aí eu fui desenvolvendo medos e medos e medos e medos. E pensando só lá na frente, só lá na frente, só lá na frente. Porque, tipo assim, eu não vivia hoje mais, eu não vivia. E é muito ruim você não viver o presente. Você deixa o presente passar. Você só vive o amanhã, você só se preocupa com o amanhã. E a vida passa que você não vê, você só tá ali mirando no amanhã, no amanhã, no amanhã. E a minha mente, ela pensava muita coisa ruim mesmo, gente. Então era assim, tenebroso, é ainda tenebroso viver dentro da minha cabeça. Mas naquele momento, nesses momentos que foram os piores, gente, era assim, horrível. Era horrível. E eu tinha que tirar força, não sei da onde, pra estar lá naquele lugar. E eu juro pra vocês, gente, é um pecado isso. Mas quando falou assim, lockdown, todos vão ficar em casa. Gente, eu dei tanto graças a Deus. Eu falei, meu Deus, obrigada. Porque eu vou me livrar um pouco daquele ambiente, eu vou ficar em casa, vou trabalhar de casa, eu vou me livrar daquilo e... Não. Eu não me livrei daquilo. Era pior. Trabalhando em casa era pior. E aí tinham todas as outras neuras. E aí o que veio, né, gente? Veio a questão de ficar muito tempo sozinha. Eu não podia ver minha mãe, eu não podia ver minha avó. E quando eu via, eu não podia abraçar, eu não podia beijar. E isso foi me deixando pior. Muito pior mesmo. E aí, nesse tempo, nesse comecinho de ano, eu já tava com o canal, já tava gravando. Não parecia que eu tava tão zoada quando eu tô falando. Mas a gente consegue disfarçar bem, né? A gente disfarça muito bem as nossas dores. Eu aprendi muito a disfarçar e aprendi muito a não dar trabalho. Eu não podia dar trabalho, né? Então eu aprendi ao decorrer da minha vida que eu não tinha tempo pra sofrer, pra ficar triste, pra reclamar. Eu tinha que correr atrás das coisas, porque nada veio fácil pra mim. Nada vem fácil pra mim. E eu tenho que correr muito atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E aí, eu me calei muito, né? Eu me calei muito até eu explodir e falar que eu precisava de ajuda. Que aí a gente chega na parte de fazer a terapia. Mas antes de fazer a terapia, eu tive alguns outros probleminhas que me encaminharam pra terapia. E eu vou continuar na parte 2, porque esse vídeo já tá longo, o YouTube não me permite fazer vídeo com mais de 15 minutos ainda. Então, gente, esse vídeo já tá aqui batendo na porta dos 15 minutos, senão eu não consigo postar pra vocês. Então eu vou postar a parte 2, tá bom? Eu já vou gravar a parte 2 agora, pra mim não perder o fio da meada. E aí, eu tentei fazer esse vídeo o máximo sem corte possível, tá bom? E eu vou gravar já a parte 2, vou continuar o vídeo. E aí, vocês assistam, porque eu acho que
Acho que vale a pena. No final das contas, a gente tira um aprendizado de tudo isso. Então é isso, gente. Bora pra parte 2 e vamos lá. Beijo. Parte 2 do vídeo.